Nas aulas anteriores, nós vimos aí os conceitos de rotas, controladores, views, os migrations, a estrutura, né, do Laravel. O que a gente não viu foi a questão dos modelos. Então eu optei por já mostrar a questão dos modelos aqui junto com o CRUD. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o nosso modelo. Né? Eu vou criar aí um modelo de clientes para a gente fazer um cadastro de clientes. Tá? Semelhante ao que está aqui. Então para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar o comando php artisan make model para eu criar um modelo. Agora eu vou definir o nome desse modelo, vou chamar aqui de cliente e o parâmetro "-m" para ele já criar o migration desse modelo cliente. Então vou dar um enter aqui. Criou o modelo e criou o migration. Vamos dar uma olhadinha aqui como que ficou o projeto então. Ó, dentro do app, dentro do diretório app, eu tenho aqui o meu modelo cliente, certo? A princípio ele não tem nada, nós também não vamos mexer nele agora. Então só para mostrar mesmo que foi criado um modelo. E nós vamos dar uma olhada aqui no migration para a gente definir como que vai ser o nosso banco de dados. Então, ó, aqui dentro de Database, Migrations, nós vamos ter aqui o migration chamado Create Clients Table PHP. Esses dois migrations aqui, padrão, eu vou excluir esses dois, tá? Porque nós não vamos utilizar, então não vou ficar com eles aqui não. Então vamos excluir esses dois migration e ficar só com o que a gente criou mesmo. Pronto, vamos criar aqui então o nosso migration. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter o ID do meu cliente. Vamos definir aqui o nome, então é do tipo string. O campo vai se chamar nome. E-mail também do tipo string. E a idade do tipo inteiro. Eu já quero colocar um campo aqui que a gente não tinha visto ainda. Table soft deletes. O que isso aqui vai fazer? Ele vai preparar a base de dados para a gente fazer o que nós chamamos de soft delete. Você, ao invés de apagar efetivamente um campo lá no banco de dados, um registro lá no banco de dados, você marca esse registro como excluído. De tal forma que, para o usuário que está utilizando o seu sistema, esse registro não é mais exibido. Então, por exemplo, para o usuário o registro realmente foi excluído. Mas ele continua lá no banco de dados. Então você não perde o histórico desse registro. Tá? Ele apenas foi marcado como excluído. O Laravel, né, nos oferece esse suporte de maneira bem simples. Nós vamos colocar aí o soft deletes. Feito isso, eu vou executar o migration. Então, php artisan migrate. E nós vamos utilizar um parâmetro aí chamado fresh. O que esse fresh faz? Primeiro ele vai excluir todas as tabelas do seu banco de dados e depois vai executar esse migration. Então vamos executar ele aqui. Ó, excluiu todas as tabelas e executou o migration. Se você olhar lá no banco de dados agora, o que nós temos aqui? Temos a tabela clientes. E nós temos os campos. O ID, que é a chave primária, o nome, e-mail e a idade. Ah, acabei escrevendo inteiro, hein? Vamos já corrigir isso aqui, ó. Inteiro é o tipo de dado, né? Aqui é a idade.
Como nós não temos nada aqui, vou executar o fresh, migrate fresh. Vamos vir aqui de novo. Deixa eu fechar um pouco de aba aqui. Agora sim, né? Eu tenho o nome, e-mail e a idade. Aquele soft delete, ele criou esse campo aqui, né? Deleted at. Ou seja, para eu saber quando que o registro foi excluído, mas de fato ele vai permanecer aqui no banco de dados. Então já está certa a minha estrutura. Já posso começar a criar os métodos, né? Para fazer o insert, delete, update, select, o que pesquisa e assim por diante. Bom, os métodos eles vão ser implementados lá no controlador. Então eu vou criar o meu controlador. Como que a gente faz? PHP artisan make controller. O nome do seu controlador. Eu vou chamar ele aqui de controlador cliente. E vou utilizar a opção "-resource" para ele criar todos aqueles métodos, né? O store, o index, o update e assim por diante. Então aqui ele criou o controlador chamado controlador cliente. Ele vai estar aqui dentro do app, http, controllers e aqui eu tenho o meu controlador cliente. Tá? O "-resource" é o que vai criar todos esses métodos aqui, ó, index, create, store, show e assim por diante. Cada um nós sabemos que tem a sua função específica. E agora eu vou definir as rotas para esse controlador. Então eu vou vir aqui, vou digitar. Melhor, né? Que não. Lá no arquivo de rotas, o meu web.php, eu vou definir as rotas para esse controlador. Eu posso definir de forma individual as rotas para cada método, ou posso fazer isso de forma mais otimizada com um comando só. Então é isso que eu vou fazer. É o route resource. Qual que vai ser a rota? A rota vai ser cliente. Quem vai atender a rota clientes é o meu controlador cliente. Então aqui eu tenho a rota para todos os métodos do controlador. Para você verificar, PHP artisan route list. Então aqui nós temos as rotas, o método e o nome da rota. E quem que vai atender? Então, por exemplo, a rota chamada clientes.store, ela vai ser direcionada lá para o clientes com o método post. Quem que vai atender? É o meu controlador cliente, o método, a função store. E assim por diante. Quando eu for excluir um registro, bom, a rota é chamada clientes.destroy, ele vai passar a URL e um parâmetro, que é a chave primária do registro que eu quero excluir. O método é o delete e quem vai atender essa requisição é o meu controlador cliente na função destroy. Então agora eu vou começar a implementar essas funções. Tá certo? A primeira que eu vou implementar aqui vai ser a index. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o controlador. Isso aqui eu já vou fechar, que é do migrate. A função index, só para a gente testar, vamos retornar aquela nossa view index. E agora quando eu vier aqui, vamos lá, o PHP artisan serve. E agora quando eu vier aqui, localhost 8000 / clientes, eu já vou ser atendido pelo meu controlador de clientes
como eu estou aqui chamando a URL clientes, ó, utilizando o método get, que é uma requisição feita aqui na URL, quem que vai atender? É o meu controlador cliente na função index. O que a função index faz? Retorna a view index. Se você quiser ter certeza que é isso que está acontecendo, eu vou pedir para retornar uma view errada aqui, ó, que não existe. Vou reler a página, vai dar um erro. Então, realmente, nós estamos passando por aqui. Perfeito. O que nós podemos fazer, então? Quando eu acessar essa página, eu gostaria de ver a listagem de todos os clientes. Eu vou deixar, então, essa view index aqui como padrão, porque nela eu já tenho a questão lá da herança, ó. Tá? Então, vou deixar ela aqui como padrão. E nós vamos criar aí uma outra view que eu vou chamar de clientes. Tá? Essa view clientes vai exibir para mim a listagem de clientes. Então, botão direito do mouse em cima de view, new file, clientes.blade.php. Esse conteúdo aqui eu vou copiar, porque eu vou precisar aqui no meu clientes. E aqui no lugar desse teste eu vou colocar o quê? Lista de clientes. Que eu vou ter a exibição dos meus clientes. Bom, qual que é o conteúdo que vai estar aqui dentro? Vai ser esse aqui. Tá? Então, para evitar digitar um monte de código, eu vou aproveitar desse arquivo select.php, tá? Que é o arquivinho que eu tinha usado para fazer um CRUD simples. Ele já está aberto aqui, ó. Então, desse arquivo, olha que legal, eu já aproveitei a parte do esqueleto, né? HTML, já aproveitei a parte aqui do navbar e agora, ó, eu vou pegar essa parte aqui da exibição de registros. Como isso aqui vai vir lá do controlador, eu vou pegar só a tabela. Tá? Então, vou pegar aqui a tabela, ó, do início ao fim da tabela. E aqui eu tenho o meu botão novo registro. Então, vamos pegar aqui até no botão. Deixa eu só ver essa div. Onde que ela está fechando aqui. Essa div eu acho que é do container, viu? É isso. Então, como a gente já fez isso, eu vou pegar só até aqui no botão. Então, vou pegar toda essa parte aqui da tabela. E copiar lá para o clientes Blade. Então, vou mandar para cá, ó. Agora, vamos só dar uma olhada, porque algumas coisas aqui vão mudar. A tabela, código, nome. Na verdade, agora eu tenho o meu e-mail e a idade. Aqui o cabeçalho da tabela e aqui o conteúdo da tabela. Esse PHP eu não vou ter mais. Então já vou excluir essas tags PHP. O meu for-each, que é o que vai fazer percorrer, né, o vetor de usuários, que é quem vai ter a lista dos usuários que eu quero exibir, ele vai ser agora definido com a sintaxe Blade. Então, @for-each. E como que eu fecho o laço? @end_for-each. Então, tá vendo aqui, ó, onde eu fecho o laço do PHP? Na verdade, agora eu vou utilizar o end_for-each para finalizar esse laço.
E também não tem mais essa chave aqui. Isso aqui também não vai ser mais necessário, tá? Nós vamos fazer de outra forma. E eu vou passar aqui como parâmetro para essa view, eu vou passar um vetor de clientes. Tá? E aqui eu vou chamar ele de cliente TMP. Então, para cada cliente dentro do meu vetor cliente, para cada objeto cliente dentro do meu vetor de clientes, eu vou acessar cada objeto como um cliente TMP e a partir desse cliente TMP é que eu vou exibir o conteúdo, né? O nome, o login, o nome, o e-mail e a idade. Então aqui, ó, nós vamos mudar também. Isso aqui não vai ser mais desse jeito. Então, eu vou tirar aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para aproveitar um monte de coisa que eu já digitei, para não ficar aqui digitando a vida inteira, né? Então, eu vou exibir isso aqui com a sintaxe Blade. Então, aqui eu vou exibir o conteúdo de uma variável, ó. É o cliente TMP, o atributo ID. Então aqui eu vou ter o ID, o nome, o e-mail e a idade. Tá? Utilizando a sintaxe Blade que o Laravel nos traz. Esse link aqui também vai mudar. Então, por enquanto, vou deixar em branco. Vamos tirar isso aqui. E vamos tirar isso aqui também. Isso aqui também vai mudar. Vou deixar em branco por enquanto. Só vou passar esse atributo href aqui para o início, que eu acho que é mais fácil de visualizar. Pronto, essa parte aqui do clientes.blade já está praticamente pronta. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou lá no meu método, o index do meu controlador, e em vez de agora eu retornar a view index, eu vou retornar a view clientes, certo? Então, vai retornar a view clientes. E essa view clientes espera receber como parâmetro um vetor de clientes, que é o vetor de cliente que ela quer exibir. Em modo tradicional, o que eu deveria fazer? Criar o statement, select asterisco from, nome da tabela, montar o vetor, fazer aquele tanto de coisa que a gente já fez. Aqui a coisa vai ser muito mais simples. Essa variável clientes aqui, ó, que eu vou passar, eu vou criar ela aqui. E o que ela vai fazer? Ela vai utilizar o meu modelo chamado cliente. E eu tenho um método lá chamado all. Esse método all traz todos os registros do banco de dados. Então aqui eu já economizei aquele monte de código de SQL, de execute, e monta o vetor com objeto, depois desempacota, aquele tanto de coisa, né? Então faz isso aí tudo nessa linha. Tá dando um errinho aqui, por quê? Porque eu preciso importar aqui o meu modelo. Então vou vir aqui, ó, use. Onde que ele tá? Ele tá aqui, ó, dentro do app. Então use app barra e ele é o cliente. Então use app, peraí, cadê ele aqui? Aqui, ó, cliente. Tá? Então estou só importando aqui o modelo
de objeto que eu quero usar para dentro do controlador. Agora, para essa view, eu vou enviar um parâmetro, né? Como que a gente faz isso? Tem várias formas. Eu vou passar como um vetor. Então, aqui, um vetor associativo, né? Então, o nome da variável vai ser clientes e o conteúdo dessa variável é o que está aqui nesse vetor de clientes, ó. Pronto. Recapitulando, que isso aqui realmente é novidade. Eu criei um vetor de clientes aqui, na verdade é uma variável comum, né? Criei uma variável de clientes e fiz uma busca lá no banco de dados trazendo todos os registros. Então, essa aqui é uma variável que eu criei. Esse cliente é o seu modelo, então é essa classe aqui, ó, cliente. Método all, né, 2.2.all, ela traz todos os registros do banco de dados. Uma vez que eu tenho os dados que eu quero exibir, eu vou chamar a view responsável pela exibição desse registro e vou passar esta variável clientes para a minha view. Então, como que eu vou fazer isso? Através de um vetor associativo, onde eu defino o nome e o valor. Aqui está errado, né? Não é vírgula não. O vetor associativo é assim que faz. Então, eu tenho aqui o nome e o valor. Qual que é o nome? Clientes. Esse clientes é quem? É o nome da variável. Então, inventei uma variável aqui chamada clientes. Qual que é o valor dela? É o que está no vetor clientes, que é o que contém lá todos os clientes que veio lá do banco de dados. Esse clientes aqui, ele é recebido dentro da view com o mesmo nome da variável, só que aqui, como eu estou no PHP, o nome da variável precede o símbolo do dólar. Nós vamos testar, mas vai ficar esquisito o teste, por quê? Porque não tem nenhum registro no banco de dados. Mas já dá para a gente ver o que? Deu um errinho aqui, né? Vamos ver aqui que é o problema. É porque não tem nenhum registro. Como que a gente faz? Vamos deixar assim por enquanto. Eu vou implementar o método create para a gente criar um registro no banco de dados e depois a gente volta aqui e vê se esse problema foi resolvido, tá certo? Então vou encerrar a aula por aqui e o próximo passo é criar os métodos que insere, né, que grava um registro no banco de dados.